Olá, boa noite. Peguem sua água, seu café, seu chá, que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre branding. Vamos só esperar nosso convidado chegar. Tá conseguindo ouvir? Normal? Olá, boa Olá, noite. boa noite. Como é que você tá? Estou bem, estou com calor, né? Tá fazendo um calorzinho aqui, né? Aracaju, De né? novo. Ah, mas tava um friozinho melhor, pelo menos, tá? Tá mais Tem puxado, dias. mas tô bem. E aí, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre branding e estratégias de marketing. Então, deixa eu dar uma contextualizada aí para quem está chegando agora. O branding, ele é um conceito, uma maneira de gerir marcas de uma maneira muito mais humanizada e com conexões que vão além das relações comerciais normais, né? Então, pode se apresentar, Igor, fale suas aspirações, seus sonhos, suas experiências. Bom, eu sou Igor, sou publicitário. Me formei no passado na Federal de Sergipe em comunicação social, publicidade e propaganda. Uhum. Mas já trabalho há alguns anos, poucos anos, mas há alguns anos em agência de publicidade aqui em Aracaju. Atualmente eu estou na lista de marketing digital no Grupo Tiradentes e é isso. Eu gosto muito de trabalhar com comunicação, gosto muito de trabalhar com marketing também, e cada hora é uma descoberta diferente. Acho que é isso que é de mais interessante na área mesmo. A comunicação nunca para, né? Todo dia tem uma coisa nova. Todo dia tem uma coisa nova, você precisa estar sempre se atualizando. É bem estressante às vezes, mas é muito bom também. E o interessante também é a gente saber que o branding ele é construído muito mais na mente do consumidor do que necessariamente dentro de um manual de marca, dentro de uma identidade visual. Com esses elementos, a gente tenta só externar mais os valores que a empresa tem, né? Então, fala aí um pouquinho sobre o que você entende de branding e por que você decidiu escolher essa área para estudar. Então, na verdade, começando pelo tema, eu escolhi o tema no sentido de provocar mesmo, porque o que acaba tendo atualmente na publicidade, pelo menos aqui no nosso local, nosso estado, nossa cidade, é um Uhum. antagonismo entre branding e estratégia de marketing digital, sendo que não há necessidade de É. ter antagonismo entre essas duas coisas. Como a estratégia de marketing digital acaba sendo algo maravilhoso, que você consegue mensurar, que você consegue ter dados, e o branding é muito mais difícil de você ter dados e ter informação sobre, acaba acontecendo que tanto o cliente quanto as agências dão preferência para estratégias de marketing digital mais a curto prazo. E acaba esquecendo de dar também atenção para a questão do branding. E é esse que é o problema, porque o branding ele é difícil de mensurar, ele é mais a longo prazo, e acaba tendo infelizmente, esse antagonismo que não deveria existir. Na teoria, quando você pega os livros, não existe, mas na prática, aqui no nosso mercado, acaba existindo. É interessante ver isso também, porque as pessoas acabam dando prioridade para o que vai dar resultado mais rápido, mas esquece que o branding dá um resultado muito mais consistente, né? E quanto antes começar, melhor. Porque a gente vê empresas que têm muitos anos de existência já, com um branding absurdo, que a gente simplesmente não passa pela faculdade, qualquer que seja, sem falar, por exemplo, da Coca-Cola. Uhum. Gente, não tem como a gente não falar da Coca-Cola, da Nestlé, da Natura e de outros
muitos outros cases que começaram lá atrás, começaram, né, pequenininhos, com coisas pequenas, com pouca coisa, e que aos poucos foram galgando e evoluindo, né? Isso, exatamente. Acaba tendo uma necessidade de mostrar resultado mais a curto prazo e esquecendo dessa questão do branding também. Então, o que é o branding, né? O branding é basicamente a imagem que você quer passar da sua marca, não só para o seu público-alvo, mas o público de maneira geral, inclusive dos seus colaboradores. Realmente ter uma imagem clara do que você quer passar. Você precisa ser honesto em relação a isso. E a partir disso você vai criar sua estratégia de branding para que todo mundo conheça a sua marca. Aliás, todo mundo não, todo mundo que, que você precise que conheça. Algo também um erro muito comum. É a ideia de tentar agradar todo mundo, sendo que não é possível agradar todo mundo. Nem como pessoa física, nem como pessoa jurídica. Sim. A questão é muito mais você criar uma conexão com o seu público, com aquelas pessoas que você sabe que vão consumir o seu produto, e deixar todas as outras sabendo que você existe. Mas essa questão, não tem como a gente agradar um e outro sempre, né? Sempre tem que escolher e direcionar. Mas para você, quais são os elementos de um branding forte? Aquelas Acho que os coisas que elementos não que podem faltar. é, acho que o branding forte, talvez relevância, você precisa ser relevante para o público. Então, antes de fazer o branding, você precisa ter três coisas em mente. Você precisa se conhecer, você precisa conhecer seu produto e precisa conhecer o seu público. Você vai precisar fazer um papel de pesquisa. Pesquisa de mercado é realmente muito caro, mas existem outras maneiras de você saber essas informações. Vai ter que misturar um pouco dos dados que você tem, do histórico que você tem, com um pouco de intuição também, porque realmente às vezes não tem verba para fazer uma pesquisa mais embasada. Mas o primeiro passo para você construir o seu brand vai ser ter informação. Você precisa conhecer realmente o que você quer passar, qual é o seu público e qual é o seu produto, para que você seja realmente relevante para seu público-alvo. Se você não for relevante, não você está fazendo um Não, branding errado. é, até porque até profissionais da área de muito tempo, às vezes nem eles sabem, mesmo com pesquisa, qual é exatamente o público-alvo deles, porque em algum momento vai ter aquele ponto fora da curva, vai ter aquele cliente que simplesmente não se encaixa em nenhuma das características que a gente previu, né? Mas é interessante que a gente construa um brand persona para ter uma ideia de como falar, de como se posicionar com aquela pessoa. Porque, por exemplo, a gente fala com uma pessoa de 15 anos de uma maneira totalmente diferente de uma pessoa de 50, por exemplo. Principalmente nessa era da internet que tudo é muito mais volátil, né? Então, ainda assim, é muito interessante construir isso. Mas voltando para esse ponto de marketing, entre aspas, né, marketing versus branding, como é que a gente concilia isso? Porque eu vejo que muitas pessoas também associam branding a simplesmente valores e marketing simplesmente vender, quando na verdade as coisas são muito mais complexas do que isso, né? É, é, é aquela história, você vai precisar ser honesto para ser convincente. Então, primeiro você vai precisar. Um exemplo muito clássico do mercado é, às vezes, o dono da empresa confundir os seus valores com os valores da empresa. Então, o valor que ele quer passar os valores que ele tem, a história que ele tem, e ele quer passar isso para a empresa. Só que, às vezes, muitas vezes, sei lá, ele é uma pessoa de 60 anos, ou ela é uma pessoa de 60 anos, e a empresa se comunica diretamente com os jovens. Não vai funcionar. Então, não Uhum. adianta você se comunicar da maneira como você quer, porque você é o dono da empresa, e você não tem uma construção clara da sua brand persona. É preciso ter essa despersonalização entre o dono ou a dona da empresa com, com o brand da empresa mesmo.
Isso é um erro muito Acho comum. que. Pode Pode falar. falar. Não, é isso. É um erro muito comum que eu já vi na prática, inclusive, muitas vezes aqui na nossa realidade, de que realmente há essa confusão do que é os valores do próprio dono com os valores da empresa, e dentro da própria empresa não há claro qual é a brand persona ou qual é o posicionamento da Sim. marca. E eu acho que isso passa também, não só do dono, mas da equipe de marketing. Às vezes, a gente, quando estuda branding, é uma coisa que enfatiza muito. Eu falo, gente, não é a gente que faz o branding. O branding, ele existe além da gente. A gente está trabalhando para isso. Então, existe o branding e a gente, que é a equipe de marketing, que é a equipe de comunicação, vai se guiar através dele. Não é porque eu gosto de uma coisa, de um tipo de conteúdo, que eu consumo um tipo de conteúdo, que ele vai servir para a empresa tal, mas pode servir para outra empresa, porque não depende do perfil da equipe, né? E eu acho que isso também é um pouco difícil quando a gente é social media, porque a gente quer meio que é, trazer a coisa pra gente, em vez da gente se despir de preconceitos e vestir o branding daquela empresa, né? Então, é um exercício tanto do dono, do proprietário, quanto da própria equipe, né? Da gente separar as coisas, faz a gente. É difícil quando a gente trabalha, mas a gente tem que desapegar e seguir aquela coisa do jeito que ela é e do jeito que ela precisa ser. Não confundir os seus próprios interesses com o interesse do seu público-alvo, da sua buyer persona. Geralmente isso Isso. acontece quando não há uma construção muito clara da brand persona. Acaba sendo algo que vai modificando de acordo com a equipe que está trabalhando, que acaba ficando muito fixo, às vezes aos valores do próprio dono, ou então realmente da equipe. A equipe às vezes vai rodando e vai mudando. Então, Sim. foi como os três pontos que eu falei inicialmente, né? Conheça o seu público, conheça o seu produto e conheça a si mesmo. E deixe isso documentado, que muitas vezes isso não acontece. É necessário Isso. deixar a brand persona documentada, porque aquilo vai ser muito importante para a equipe toda, não só de marketing, mas a equipe toda da empresa. Todo mundo da empresa precisa entender quais são os valores, os objetivos daquela marca. E o propósito, né? Que é uma das coisas mais que pesam mais, assim. E até porque quando a empresa tem uma vida muito maior, é óbvio que as equipes vão mudar, é óbvio que as coisas vão se modernizar, mas ainda tem aquela essência que precisa ser mantida. Ainda tem Sim, aquela base firme sobre a qual foi construída e que é ela, muitas vezes, que vai sustentar o branding da empresa. Eu me lembro de uma propaganda da Johnny Walker, que é uma marca de whisky, de bebidas, né? E que eles contam a história de como foi feita e dos valores das pessoas, de como tudo foi construído. E é muito interessante a gente ver que ela é uma empresa que tem anos de existência, mas que século. continua séculos de existência e continua ali, entendeu? E isso é muito Sim, interessante, porque a longo prazo a empresa não vai precisar ir até as pessoas vão vir até ela, porque elas querem consumir aquele produto, elas querem não só a bebida, mas ela quer o status de ter aquela bebida, ela quer o prazer de conhecer a história e de mergulhar nela. Isso, para mim, é uma das coisas, um dos pontos chaves, né, do branding, que ele conquista não só o bolso, mas o coração do consumidor. é preciso ter em mente que diferentes pessoas terão diferentes relações com a sua marca. Então, algumas chegarão ao ponto de ser realmente fã da sua marca, elas propagarão a história, o seu posicionamento, outras não, mas mesmo assim é preciso ter um posicionamento claro para essas pessoas também.
Uhum. Inicialmente, a marca, na questão de logo, o logo foi criado para se diferenciar dos concorrentes. Então, aquela era a principal maneira de se diferenciar dos concorrentes quando, enfim, houve a transição do capitalismo para o capitalismo que a gente tinha antigamente para o capitalismo mais liberal, atualmente, né? Uhum. Mas hoje em dia, só a marca, a logo em si não é o suficiente para se diferenciar dos concorrentes. Então, por isso a necessidade do brand, a necessidade de se criar identidade, de se criar uma linguagem própria, para você também poder, você poder diferenciar. Entendendo que nem todo mundo vai virar um grande fã da sua marca, mas mesmo assim é importante ter para que você se diferencie também. E o que mais tem é concorrente em todos os setores. Você vai precisar se diferenciar de alguma forma. Sim, e lembrando sempre que os fãs, eles vão fazer coisas gratuitamente para você, para sua marca, né? Eu Sim, vejo muitas pessoas dizendo, tipo, ah, eu trabalharia de graça para tal empresa, só pelo prazer de é, trabalhar lá. Ah, eu faria tal coisa de graça. Porque, gente, isso é muito valioso, sabe? Quando alguém fala isso da sua marca. E ver isso é muito legal. Muito bom. E sim. trazendo tudo isso para as mídias digitais, a gente tem que lembrar sempre que todo mundo tem acesso hoje em dia à rede social, a ter um site, a estar no ambiente virtual. E que, principalmente as empresas que começam agora, elas precisam ter algo a mais. Elas precisam ter os valores delas bem definidos, porque é isso que vai fazer diferença agora. Porque a rede social todo mundo tem, todo mundo consegue alimentar, consegue manter uma identidade visual até bonita e afins, mas o que é que vai manter aquela pessoa ali, né? Então, o valor, ele traz as pessoas e aproxima elas muito mais do que simplesmente aquele produto, o benefício de um produto. Exatamente. Na verdade, as redes sociais ela veio para ajudar. Então, lá você vai encontrar muita informação, vai encontrar muito dado e que você pode usar também para se basear, inclusive, na construção do seu branding, na construção da sua estratégia como um todo, mas do seu branding também. É uma maneira muito boa de você conhecer o seu público. Você pode, lendo os dados, você consegue saber o que engaja, o que não engaja, nos comentários o que incomoda, o que não incomoda. É, leia realmente o feedback que eles dão, os feedbacks positivos, os feedbacks negativos, a maneira como eles escrevem, como eles comentam as publicações, você vai ter uma visão interessante sobre qual é o seu público. É uma ferramenta também que ajuda nesse sentido. Você precisa não só criar esse planejamento de publicação atrás de publicação, mas ir avaliando aos poucos mesmo, saber o que dá certo e o que não dá, para que você possa ir mudando com o tempo, tanto na sua estratégia de curto prazo, de marketing digital, quanto na sua estratégia de branding também. Tem até para ver qual tipo de conteúdo que as pessoas mais gostam, dá para fazer enquetes, dá para fazer para interagir de várias maneiras ali através dos stories também, mostrando a equipe, Sim, mostrando o time, é, trazendo as pessoas mais para perto da realidade, porque principalmente se as pessoas curtirem muito a marca, a gente gosta de saber quem é que está ali por trás, quem é que faz aquela marca, quais são as pessoas que são contratadas. E é interessante a gente ver os bastidores e dá para fazer isso muito bem nos stories, né? é a ideia de você trazer o branding para a sua equipe também. A ideia de você não apenas propagar para fora, mas que aqueles valores estejam também inclusos no dia a dia da sua equipe e que você consiga mostrar isso também. Até porque é importante não esquecer que a sua equipe também pode ser sua consumidora e que ela pode propagar de maneira positiva ou negativa a imagem da sua marca, né? Com certeza. Mas para você, de que maneiras o branding pode pode ser aplicado nas redes sociais, em sites, em qualquer ambiente digital? Sim, é uma ótima maneira de você fazer isso, como você citou essa questão de mostrar o dia a dia. O lado positivo das redes sociais é que toda a sua ação positiva ela vai ser potencializada, né? E o negativo é que toda a sua ação negativa também será potencializada.
Mas aí é aquela questão de você realmente estar monitorando e de que você consiga entender realmente quais são os interesses da sua marca. Falando de posicionamento de marca, é importante você identificar que nem tudo você precisa se posicionar também. Sim. Há É, uma certa vontade, às vezes, das pessoas e das marcas de querer se posicionar sobre tudo, né? E muitas vezes acaba se posicionando de uma maneira que acaba afetando a própria imagem da empresa. Então, por exemplo, acho que em sim. junho desse ano, um dos assuntos mais importantes que se discutiu foi essa questão do antirracismo. E muita gente se posicionou em relação a isso. Mas muitas Sim. empresas acabaram tendo uma imagem negativa, na verdade, após essa manifestação, porque no dia a dia não existia uma postura realmente antirracista. Os Sim. processos eram processos que acabavam sempre preferenciando pessoas brancas, por exemplo. Só para dar um exemplo de como é um posicionamento Uhum. negativo. Quando você não tem na sua empresa realmente como aquilo que você está falando não está impresso dentro dos seus processos, do seu dia a dia, é melhor não se posicionar às vezes. Tem um caso, por exemplo, Sim. da Friboi, que ela começou a propagar algumas informações em relação a ser anti-desmatamento, sendo que ela está entrando no processo sobre desmatamento ilegal. Então, não é necessário se posicionar sobre tudo. Saiba sobre o que você pode se posicionar e o que você não pode se posicionar, para que aquilo também não acabe acarretando num, num resultado negativo. Né? Sim, acredito que essa questão do posicionamento também tem aquela coisa de se você não pratica aquilo no seu dia a dia, fique na sua quando acontecer alguma coisa, porque as pessoas vão pesquisar, elas têm a internet, elas têm acesso à informação. Então, pode ser muito mais prejudicial do que bom para a marca naquele momento. Eu vi uma campanha, eu não me recordo agora de qual empresa foi, que era tipo, pregamos a diversidade. E era tipo 10 caras brancos, padrão, morenos, só com a camisa LGBT. Eu fiquei tipo, tá, cadê a diversidade? Só porque eles são É, LGBT, tipo, ok, só tem homem, gente, cadê as mulheres, cadê os negros, cadê pessoas com deficiência? Não tem uma diversidade real. Então, às vezes é melhor você não se posicionar, porque às vezes você simplesmente vai dar um tiro no próprio pé. E tem outra coisa também é, em relação a memes. Memes e expressões mais jovens que as pessoas usam. Às vezes a pessoa quer usar para tentar se enturmar, só que não sabe como usar, e aí acaba tendo um efeito totalmente oposto ao que queria. Eu lembro, acho que foi uma secretaria de saúde que estava fazendo uma campanha contra a AIDS e colocou lá alguma coisa do close certo. E era um close erradíssimo, né? E isso vai reverberar de uma maneira negativa. E como a gente tem internet, a gente tem print, então a coisa não vai morrer porque você apagou o post. Todo mundo sabe o que é, você fez. Todo mundo tem o print. Então é necessário também ser muito prudente nessas coisas e ter um planejamento bom e ter uma equipe de monitoramento também boa, porque às vezes você deixa passar uma coisa ou outra e ter uma equipe para dar um feedback, para resolver o problema o quanto antes, é importante também. é a questão da honestidade quando você vai criar a sua brand persona e seu posicionamento. Você precisa realmente ser honesto, reconhecer até onde você consegue ir e até onde você não consegue ir. Porque, até como eu falei, a rede social é uma potencializadora. Então, todas as suas ações positivas serão potencializadas e as negativas mais ainda, porque tudo que é negativo acaba se potencializando mais rápido. Então, sempre que você for realmente divulgar alguma informação ou se posicionar em relação a alguma pauta minoritária, alguma pauta um pouco mais política, como a Magalu fez agora, ou então como algumas empresas fazem em relação, a Natura faz em relação ao meio ambiente, por exemplo, mas você não pode deixar aquilo só no discurso, você precisa realmente trazer aquilo para a sua prática, para que aquele posicionamento seja realmente crível,
eu até coloquei no comecinho, quando você colocou quais são os pontos principais do branding, é credibilidade e relevância. Sim. Para ter credibilidade, você precisa que aquelas ações estejam dentro do seu dia a dia também, não só no discurso. E com essa coisa também do Pink Money, do Black Money, existem até perfis que pesquisam e que falam sobre empresas que realmente apoiam as causas e falam sobre isso, e empresas que não apoiam as causas, mas querem dar querem tentar conseguir cliente só colocando uma bandeirinha diferente e afins. Então é interessante que a gente pesquise também antes de consumir os produtos. Isso e entender que mesmo sem se posicionar, você será cobrado. Então, uma ação interessante que está acontecendo agora é a da Sleep Giant, que é um perfil que tem várias redes sociais para cobrar posicionamento das empresas em relação a fake news. Sim. Porque nessas plataformas de anúncio, você consegue anunciar para um monte de gente, mas aí você às vezes não tem controle para quem você está anunciando. Mas com um pouco de esforço você consegue evitar que o seu anúncio e a sua empresa acabe investindo em sites que estão propagando notícias distorcidas, notícias falsas, né? E há um perfil que pressiona essas empresas, inclusive já aconteceu com empresas aqui do estado, o perfil nacional, mas já aconteceu com empresas aqui do estado, e a pressão não parte apenas desse perfil, parte também dos seguidores desse perfil, que são potenciais consumidores da marca, né? Uhum. E quando a gente vai falar um pouco sobre branding, às vezes a gente vê muita resistência das pessoas, das empresas, principalmente se for uma empresa mais velha ou de um local mais do interior, às vezes as pessoas não têm essa consciência, né? Quais dicas você daria para uma pessoa que está tentando convencer alguém a fazer um branding e a manter esse branding ativo? Cortou na hora que você estava falando. Tem como Ah, repetir, por peraí, deixa eu favor? falar de novo. Então, quais dicas você daria para uma pessoa que está tentando fazer uma empresa adotar um branding, criar um branding mesmo, para tentar fazer esse proprietário, essa equipe de marketing, entender a importância disso? Quais dicas você daria para essas pessoas? Quais argumentos? Bom, Sim. eu acho que primeiro é importante entender que não se pode investir apenas a curto prazo. Eu acho que esse seria um argumento muito importante. Sim, lógico que a curto prazo é necessário também fazer, mas o que a gente vê no mercado é que há investimentos apenas de curto prazo. E isso é prejudicial à empresa. É importante você investir a curto prazo e investir a longo prazo também para que você consiga ter um bom recall. Aquelas palavras em inglês que nós publicitários adoramos usar. O que seria o recall? Seria até que ponto as pessoas conseguem lembrar da sua marca. Então, você não está anunciando apenas pessoas que já estão no momento de compra. Você precisa anunciar para as pessoas que ainda não estão em momento de compra, mas que em algum momento ela vai chegar no momento de compra. Isso pode demorar alguns dias, algumas semanas, talvez até um ano ou mais, mas aquela pessoa, ela, em algum momento, ela vai querer comprar aquele tipo de produto ou aquele tipo de serviço e ela só vai comprar de empresas que ela conhece. Ninguém, dinheiro está curto para todo mundo, ninguém vai comprar de. Então, se você só anunciar lá a segmentação dos seus anúncios, não só no digital como off, e você só anunciar para as pessoas que já estão no momento de compra, porque você quer que a compra aconteça hoje, agora, para ontem, você vai estar perdendo a oportunidade de anunciar para pessoas também que são potenciais compradores, mas que não estão no momento de compra nesse momento, mas em algum momento elas vão estar. Caso você não esteja investindo em branding, algum concorrente vai estar investindo, o recall dele será muito maior que o seu e aquela pessoa vai acabar comprando do seu concorrente, não de você. Em relação a isso, eu tenho um case que eu acho fantástico, que é o da Michelin, o da empresa de pneus mesmo. E para quem assiste MasterChef, as estrelas Michelin são por causa da empresa de pneus, sim, porque eles fizeram lá em 1900, há muito tempo, eles fizeram um guia Michelin que tinha locais
hospedagem, eles davam digamos, uma pontuação para cada um, né? Dizendo, olha, esse aqui é bom, esse aqui nem tanto. E aí as pessoas pegavam aquele guia, os turistas e pessoas que estavam ali viajando pela Europa, elas pegavam aquele guia, iam se baseando, iam tendo familiaridade com a marca, e aí quando elas precisavam trocar de pneu, adivinha quem elas iam? Eu falo, olha, essa empresa aqui também já tem pneu. Eu já consumi um produto dela que era interessante, aí eu vou comprar para ela. Então, isso é muito interessante porque a gente fica tipo, tá, uma empresa de pneu vai falar sobre o quê? Gente, sobre a experiência que você vai ter consumindo aquele produto, que é viajar. E aí, eu acho isso uma sacada fantástica de tanto tempo atrás e que é uma coisa tão simples assim, que a gente às vezes não pensa, né? E Isso também, não pode falar. é exatamente isso. É a questão dos três pilares, né? Credibilidade, honestidade e relevância. Você precisa oferecer algum conteúdo de relevância para o seu público para que a sua marca esteja presente na mente dele, né? De novo, Isso. bato na tecla de não só investir a curto prazo, investir também a longo prazo significa oferecer conteúdos que parece que você está apenas gastando dinheiro. E não é uma Sim, compra, você não está pedindo uma compra para aquele cliente, mas aquilo, na verdade, de alguma maneira, vai reverberar em algum momento, quando aquela pessoa estiver no momento de compra dela, porque ela vai lembrar da sua marca. Então você precisa preparar isso. conteúdo que realmente interesse o seu público, mesmo que a curto prazo aquilo não garanta venda. Pois é. E às vezes as pessoas falam, tipo, ah, não, mas comigo não vai funcionar. E, gente, funciona. Pior que funciona. Porque às vezes a gente só de ver um panfleto de algum lugar, a gente já vai, olha, já vou aqui, né? Já tô aqui, já vi como é a comida, por exemplo, se for um restaurante, alguma coisa. Então vou aqui, não tenho nada a perder. Então funciona assim. E é bem interessante. E é uma estratégia tão simples que eu não sei porque mais pessoas não aplicam, né? É, é um, um dos pontos que tá mudando um pouco aqui no nosso mercado é essa ideia de oferecer conteúdo, mesmo que aquele conteúdo não garanta uma venda imediata. É algo que já está mudando. Essa imagem falta muito ainda, mas é algo positivo. Pelo menos isso as empresas já estão começando a fazer. Sim, isso é bem interessante. E também a gente lembrar do top of mind, né? Que é o que a gente já falou antes, que é a questão de a pessoa lembrar da sua marca. Aqui tem uma pesquisa, se não me engano, era feita pelo Correio de Sergipe, o jornal, que tinha o top of mind e de marcas mais lembradas aqui do estado. Uhum. Então, o top of mind é aquela coisa que vem primeiro à sua cabeça. Por exemplo, se eu falo goma de mascar, a pessoa vai dizer chiclete. Que virou chiclete, a gente chama qualquer goma de mascar, mas não é. É por causa da marca. Esponja de aço, Bombril, refrigerante, Coca-Cola. E então, é, ter essas estratégias, sempre se manter na mente ali do consumidor, vai garantir uma venda a mais. E a depender do nicho, vai garantir muitas vendas a mais, né? E isso é muito interessante, porque isso vem junto com o brand, vem junto com todo um trabalho que demanda consistência e esforço. Exatamente. E é muito uma questão de escolhas também. Na hora que você for construir a sua brand persona, você vai precisar entender que você vai precisar fazer algumas escolhas. E não tem como se comunicar para todo mundo. Então, até a Coca-Cola, que talvez seja uma das marcas mais globais e que consiga ter penetração no mundo todo em relação a pontos de venda, na hora de fazer, por exemplo, fazer propaganda de Natal, ela vai escolher famílias de várias etnias. Isso é uma escolha que ela fez. Ela pode agradar algumas pessoas e pode desagradar outras. Mas é uma escolha que ela fez.
Essa ideia de você precisar entender que você precisar ter na mente o que você quer realmente propagar e que não tem como agradar todo mundo. Você vai precisar entender qual é o seu público, se posicionar da maneira que você acredita que vai se alinhar melhor com o seu público e a partir disso você vai criar suas estratégias. É, tinha alguém querendo fazer pergunta? Podem deixar perguntas aí que a gente vai lendo as perguntas, tá? Mas a gente não pode demorar muito porque o Instagram não deixa a gente ficar mais de 1 hora. Então, você tem algum caso, algum case de alguma coisa que você já trabalhou ou que você já viu que você acha muito interessante? Ah, pronto, veio a pergunta aqui. Igor, como você vê o futuro da inserção publicitária em novas plataformas, estilo TikTok? A famosíssima TikTok, né? Eu acho que sempre que vem uma plataforma nova, há meio que uma necessidade de todo mundo estar presente nessa plataforma, mesmo que às vezes não faça sentido. Então, sempre que há uma oportunidade nova de mídia, eu acho que a dica talvez que eu daria é respira, beba uma água, sabe? Vamos Veja o que dá tentar para primeiro fazer. fazer, exatamente, vamos tentar fazer primeiro o que a gente já está fazendo bem antes de tentar entrar já em uma nova plataforma. E entenda primeiro qual o ponto daquela plataforma. Então, o tipo de conteúdo do TikTok é muito específico, é muito diferente. Ele é inclusive difícil de você conseguir fazer conexões com a sua marca, dependendo do tipo do segmento que você está. E ele é muito focado em um público muito mais jovem, público às vezes Isso. pré-adolescente, adolescente e iníciozinho da vida adulta. Então, primeiro veja se realmente faz sentido com seu público, e se não faz, tudo bem, você não precisa estar presente em todas as plataformas. Estar presente em plataformas diferentes não é o suficiente para fazer você aumentar as vendas. Inclusive, algo muito comum é essa ideia de eu tenho Instagram, mas não estou vendendo. Mas tem Instagram, só ter Instagram não é É, o suficiente. É uma construção a longo prazo, e as pessoas precisam ter um pouco mais de paciência mesmo. sim, a gente estava falando em outra live do TikTok e das possibilidades que a gente pode ter com essas novas mídias, porque quando aparece alguma coisa, às vezes a gente tem uma certa, não se, re- Desconfiança. se re- uma certa resistência em relação a isso. Será que vai vingar? Será que não vai? E em alguns países, o Snapchat também, ele está sendo usado para propagar notícias. O TikTok para propagar notícias e para fazer conteúdo sério. Então, é uma questão de você ver se aquela rede ela se alinha com o seu perfil e com o tipo de conteúdo que você quer produzir, né? Porque não adianta estar no TikTok só por estar. A depender do tipo de conteúdo que você faz, pode até acabar afastando mais do que aproximando. Exatamente. Existe muito conteúdo interessante no TikTok em relação. Eu não utilizo tanto, mas eu baixei para ver realmente qual era da plataforma. Sim, Mas eu vi muita gente, por exemplo, falando sobre PCDs, conteúdo sobre pessoas com deficiência, de maneira muito interessante, mas que passa a mensagem. Eu já vi gente de marketing digital fazendo isso lá também. É possível fazer, mas não é para todo mundo. Pelo menos, ainda tendo a acreditar que não é para todo mundo. Você precisa conhecer muito bem a sua marca. isso aí. Então, a gente já vai ficando por aqui. E para as pessoas da área da comunicação e do marketing, que querem fazer um brand, que querem conciliar isso com estratégia e tudo, todo o universo do marketing digital, qual é a mensagem final que você quer passar? Quais são as dicas que você gostaria de dar? Bom, tem profissionais muito bons em Sergipe de marketing, publicidade e comunicação. Há muita resistência, às vezes, em acreditar no potencial desses profissionais,
acreditar que planejamento é importante, que pesquisa é importante e que ações. Então, a dica que eu daria é não desista, continue mostrando exemplos, tem se basear o máximo possível em dados, o quanto for possível, mas tenha em mente que uma hora o mercado muda. O mercado já mudou muito, como eu até já citei aqui, tem coisas que já começaram a ser feitas aqui no nosso mercado. As coisas realmente chegam um pouco mais atrasadas aqui, é uma sociedade um pouco resistente a mudanças, mas que não desista. Tem muitos profissionais muito bons e que sabem o que estão fazendo e continuam insistindo, tanto com seus clientes quanto com seus chefes mesmo. É isso aí. Muito obrigada pela participação, pelo tema tão interessante, pela conversa. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou e até mais. Mas acompanhe que a gente vai continuar tendo muitas lives. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.